Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Hoje é domingo, 10 de agosto de 2025, inclusive dia dos pais. Se você for papai, feliz dia dos pais, que Deus abençoe ricamente sua vida. O tema da mensagem, fala para quem está do lado, esperança que renova. Que renova. Glória a Deus, irmãos. Palavra de fé, palavra de salvação, palavra de ânimo, palavra de força. Esperança que renova. E você que está pelo YouTube, aproveita e inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, @imelriopreto. Estamos também no Instagram, estamos no Facebook, estamos no X. Inclusive, todos os domingos no Facebook nós transmitimos ao vivo os nossos cultos, 19 horas, horário de Brasília. E depois, durante a semana, a gente faz aquele corte que fica só a mensagem salva no YouTube. Então, perdeu um culto ou quer assistir novamente, já estamos com... Olha, tem muitos cultos lá, acho que a gente já bateu mais de 100 cultos, se eu não me engano. Tem muita mensagem abençoada lá no nosso canal, nos cultos online. Nós temos, inclusive... na nossa página, tem um cantinho lá, tem um lugar onde você vai, cultos online, e você vai ser abençoado. Acharam aí, irmãos? Isaías 40. Esperança que renova, queridos irmãos. Hoje vamos deter nosso coração na promessa de um Deus que não se cansa. Olha que bênção. De um Deus que não se cansa e precisamente que renova a força do seu povo. Ele quer renovar a sua e a minha vida. Vamos lá? Na nova tradução, na linguagem de hoje, Isaías capítulo 40, verso 28 em diante, até o 31. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Olha que lindo, igreja. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Vamos parar por aí. Isaías 40. Obrigado, doutora. Vamos rapidinho para um contexto breve. Isaías 40 inaugura uma sessão maravilhosa no livro do profeta, que traz consolo para o povo exilado, quando a voz de Isaías prediz: consolem o meu povo. O capítulo ele desloca o olhar de uma crise presente, né? O povo estava exilado, vocês ficam imaginando a nação ali aprisionada, exilada, quando então a grandeza de Deus, através do profeta Isaías, ele começa a proclamar essa grandeza em um cenário de consolo, trazendo a supremacia divina, vital, para que o povo entendesse a força e alcançasse sempre a renovação dela. Antes de nós entrarmos nesses 3 pontos, a gente lembrar disso, a gente se situar isso no texto. Sabe, quando a gente está lendo aí Isaías, nesse texto específico, não esqueci, o povo estava exilado. O povo que se dizia o povo do Senhor. É isso que eu sempre digo, eu sempre gosto de citar isso, explicar quando eu leio o texto de Isaías, para a gente poder se situar, para a gente se colocar no lugar, ou lá de um samaritano ou de um judeu, né? A gente se colocar no lugar daquela nação, daquele povo que sabia que Deus os protegeria, que tanto Samaria quanto Israel eram cidades intransponíveis, mas que no final ambas sucumbiram. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul, Judá ao sul, ao norte Samaria, todos os 2 reinos sucumbiram. Então, o primeiro ponto que eu quero nessa mensagem destacar para a gente, 3 coisas, né? Eu sempre gosto de trazer 3 pontos que eu acho que é mais fácil para
a dinâmica, a didática, é mais fácil para a gente poder guardar, para a gente absorver. E também é mais rápido, porque o nosso tempo ele é curto. Primeiro, um Deus que não se cansa. Sabe, irmãos? Esse é o fundamento da confiança do cristão em um Deus que não se cansa. Está lá no verso 28, depois quem quiser conferir, Isaías 40, 28. Isaías ele começa com uma pergunta retórica, chamando a atenção do leitor, olha, dizendo, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar? Sabe, é proposital essa insistência do profeta. Ele quer justamente rememorar, trazer à memória o caráter eterno, inabalável de Deus, que é o Criador, que é o sustentador, que é aquele cuja sabedoria ninguém pode sondar, para que as pessoas entendam que Deus não se cansa, Deus não fica fatigado. E não é apenas uma hipérbole, quando ele usa isso, ele não está apenas fazendo uma hipérbole, mas ele está fazendo uma afirmação teológica sobre a infinitude de Deus. Sobre a infinitude. Será que vocês não sabem quem é o Deus de vocês? Olha como que o profeta fala. Será que vocês não sabem o Deus que vocês servem? Será que vocês não lembram do Deus de vocês? Ele vem com essa maneira forte. É interessante que a gente vai nos teólogos, né, buscar os comentários bíblicos. Eu sempre gosto de trazer os teólogos nas mensagens, para a gente poder entender de forma muito mais profunda. O Wesley, ele vê nessa afirmação, John Wesley, ele simplesmente entende quando Isaías está dizendo, olha, espere, confie nele, renove e cada vez você vai ficar mais forte. Para o Wesley, a invocação da eternidade divina, ela tinha que levar o cristão a confiar totalmente através da santidade. Olha que interessante. O Deus que atua não está sujeito ao esgotamento humano. Ou seja, a gente pode estar com as nossas forças sucumbindo. A gente pode estar até com as nossas forças sem o vigor. Sabe, você talvez está assistindo agora aí de casa. Você que talvez está assistindo aí do teu trabalho. Você que talvez está assistindo aí da sua viagem. Talvez a gente esteja até sem força, sem vigor, sem ânimo. Mas não esqueça, o Deus que atua em nós, ele não está sujeito ao nosso esgotamento humano. Wesley, ele liga a certeza doutrinária de que confiar em Deus resulta num crescimento contínuo. Muito vai a respeito da santidade que Wesley fala, né? É um processo a santidade para Wesley, e assim esse crescimento é contínuo, todo dia, toda semana, Deus vai fortalecendo. O Adam Clarke, que também é um teólogo metodista, ele fala para a gente também, ele enfatiza principalmente o caráter consolador desse Deus, porque com certeza o próprio profeta e com certeza o próprio Deus viram a maneira que o povo de Israel estava, ou a maneira que o povo de Samaria estava nesse momento. Desolado, desanimado, exilado, cativo. Muita gente morreu no cerco. Muita gente morreu, foram muito tempo de guerra, até a cidade ser tomada. E aí Deus, a sua majestade, traz uma providência para mover aquele povo de todo desânimo, para que o povo tivesse uma esperança ativa. O Adam Clarke, ele destaca justamente isso. O Criador dos confins da terra, olha que bonito. Ele traz a garantia de que ele tem o poder de reerguer ainda aquele que esteja abatido. Irmãos. Tem momentos na vida da gente que não dá para aguentar. É natural. O cansaço, o esgotamento. É natural, irmãos, que é preciso momentos da gente ter uma entrega. Como eu falei domingo passado ao pé da cruz, né? Aos pés da cruz, a gente se entregar aos pés de Jesus. Temos que entender que, como Wesley diz, né?
Confiar em Deus não é uma coisa passiva, mas é uma fé ativa, é uma fé proativa. Confiar e esperar em Deus não significa que nós vamos ficar passivamente olhando ao nosso derredor as coisas acontecendo, não, irmãos. Esperar e confiar em Deus é também ter atitude. No tempo certo, na hora certa. É uma espera confiante que produz obediência e crescimento. É como se a gente olhasse para no oceano, aquele farol muito antigo que tem, e a gente começa a olhar que a lâmpada ela pode até falhar, as correntes podem enferrujar, mas o farol ele é projetado para durar, ele tem que estar aceso para os navegantes, para aqueles que vivem no mundo náutico poderem se. E aí o que acontece? Sempre tem alguém lá dando manutenção, não é assim? Tem alguém que vai lá e troca o maquinário, troca a lâmpada, troca o sistema do farol. Outro dia eu estava assistindo até sobre isso daí. E assim a luz daquele farol, ela nunca se apaga. É a nossa vida espiritual, irmãos. Tem hora que vai ser preciso Deus fazer a manutenção. Vai ter momentos que Deus vai precisar tratar, cuidar. Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós temos nesta noite, esse Deus que não se cansa. A nossa luz, o farol pode até estar apagando, mas Deus vai prover, aleluia. Deus vai prover, aleluia, essa manutenção necessária na sua vida. Confia nele. Segundo ponto, um Deus que renova, ele é promessa para os que estão cansados. O Deus que renova. Olha o que Isaías fala para nós: Senhor, dá novas forças aos cansados, enche de energia os que estão fracos. Aqui a ênfase de Isaías, ela desce justamente ao reconhecimento do cansaço humano. Quando ele diz até os jovens se cansam. Quando ele diz até os moços tropeçam e caem. Ele está demonstrando a nossa humanidade. De que temos limites. E que a promessa ela não é algo mágico. A promessa de Deus não é algo como uma mágica que vai eliminar toda a dor do seu processo. Mas entenda que, na verdade, a promessa de Deus, ela é a confiança de que Ele estará conosco em todo o processo. Aleluia. Ele estará conosco. Ainda que a gente caia, não tem problema, irmãos. Ainda que você esteja ali, no desespero. Você de casa, ainda que você esteja no desespero, saiba que Deus, Ele tem o poder para nos resgatar. Ele tem o poder para nos levantar. Ele tem o poder para nos redimir. Nesse versículo que fala sobre a águia, o Adam Clarke, ele tem um comentário muito interessante, que ele diz o seguinte: quando fala que ela renova as forças no voo, né, elas se renovam, que indica justamente essa substituição, né, que no inglês inclusive é exchanging, que é uma substituição, o trocar. O que era fraco, através da obra divina, recebe vigor e é renovado. O Adam Clarke, ele traz essa discussão. Voar como águia não significa uma fuga irresponsável. Não significa aquela pessoa que eu vou sair e fazer do meu jeito, da maneira que eu quero. Não, mas voar como águia significa, na verdade, que seremos elevados de uma maneira provincial. Ou seja, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos renovar, Deus vai nos dar força ao ponto de que podemos voar como as águias. O que acontece quando a águia voa? Ela voa baixinho? Não, pelo contrário, né? A águia é um dos animais que mais voam alto. Aí você está entendendo? Contar com a fidelidade de Deus, irmãos. Porque até os jovens podem se cansar. É da natureza dos homens. Mas esse Deus está pronto, a posto, a todo instante, para nos ajudar, para nos restaurar. Tem aqui um teólogo luterano, alemão, um calvinista, o Leng,
Johann Peter Leng. E é interessante que ele tem um comentário desse trecho de Isaías, e o Leng diz o seguinte, ele fala para nós, ele desenvolve uma imagem desse Deus como um pastor que carrega nos braços os cordeiros. Aí vem muito da figura dos judeus, né? Da cultura dos judeus, da criação das ovelhas. Deus, ele nos guia com ternura. Para esse teólogo, o Johann Peter Leng, ele usa essas três palavras, águia, o verbo correr e o verbo andar, ele vê de uma maneira teologicamente, olha que interessante, a águia, ele vê num sentido de sobrenatural, que é o voar. A gente pode voar? Não, né? Só se for de avião. Até hoje que eu saiba, nenhum homem, nenhum ser humano conseguiu voar sem nada, sem foguete, sem nada, né? Então, olha lá, a primeira coisa, o sobrenatural, o voar. Mas, ao mesmo tempo, o Peter Leng, esse teólogo calvinista, ele fala o seguinte, olha o contraste. O mesmo versículo que fala que vai voar como a águia, aí, de repente, ele fala que você vai andar e você não vai se cansar. Quando Isaías usa o verbo andar, ele está falando de algo ordinário, de algo cotidiano, de algo comum entre nós. Olha, isso é mesmo, não é? Nós, seres humanos, andamos, tanto é que nós somos bípedes, né? Somos seres que somos bípedes, que nós andamos. E esse andar demonstra para nós que Deus se aplica na nossa vida, tanto naquele momento, como eu posso dizer, de uma maneira sobrenatural, que é o voar, como Deus também age, para esse teólogo, olha que bonito que ele explica, como Deus também age no dia a dia, no cotidiano, quando você está simplesmente caminhando. Olha que interessante, eu achei tão bonito isso, né? Teólogo calvinista lá, 1700 e pouco. Olha que visão do Leng. Por que, Júlia, é interessante isso? Porque hoje tem muito cristão que ele acha que Deus só está agindo quando ele está voando. Ah, é Deus manifestando, eu estou voando igual águia. Glória a Deus. Mas Deus também vai se manifestar quando você estiver no teu dia a dia, simplesinho, só na tua caminhadinha, no teu andar. Ali também Deus vai se manifestar. É isso que o teólogo está ensinando. Deus, ele se manifesta tanto nos momentos maravilhosos, sobrenaturais, como Deus também vai se manifestar no dia a dia, numa caminhada normal, algo comum, cotidiano. Assim, irmãos, nós na nossa perspectiva metodista, wesleyana, temos que entender que essa graça maravilhosa que opera a renovação das forças. Esperar no Senhor não é a gente se resignar passivamente, mas é nós nos abrir em direção a Deus. É o que eu disse. Quando Isaías está dizendo, espere no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, não é simplesmente a gente ficar sentado, passivo, aguardando alguma coisa acontecer. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Fala para quem... você já falou, tá rápido aí o negócio, hein? Fala para quem está do lado. Nada. Meus irmãos, se nós sentar e ficar esperando, não vai acontecer nada. Esperar no Senhor, na visão wesleyana, é a gente se abrir para Deus. É ao mesmo tempo a gente saber o tempo das coisas de Deus, mas é também a gente ter uma maneira progressiva da nossa santidade, da nossa santificação, da nossa ação diante de Deus. E é isso que o Adam Clarke, é tão interessante que ele explica muito bem sobre isso, de uma riqueza simbólica, de uma maneira tão bonita. E aí tem 4 pontos que eu gostaria de destacar nessa segunda etapa. Quando você se encontrar esgotado, esgotada. Quem que já esteve algum dia cansado? Ainda mais hoje a gente ouve tanto falar de burnout, né? É burnout que fala, né? Primeira coisa, que eu peguei um texto muito legal que falava sobre isso. Reconhecer a tua fadiga. Falar para quem está do lado, reconheça o teu limite. Ninguém vai falar para mim? Oh, Jesus. É difícil, hein? Pregar é fácil, fazer é o mais difícil, né? Reconheça o seu limite, irmãos. O primeiro passo
é a gente entender o nosso cansaço. Seja na casa, seja no trabalho, seja no ministério. Não negar a exaustão. Aquela pessoa que nega. Não negue a sua situação. Está entendendo? Não podemos negar. A segunda coisa que podemos aprender num texto que eu peguei aqui. Praticar atos de renovação. Que isso a gente pode fazer, irmãos, que é inclusive o propósito de oração. A gente está orando um pelos outros no nosso propósito de oração, 3 vezes ao dia. É um propósito que a diretoria da igreja está fazendo entre nós. Vida de oração diária, leitura bíblica, mas uma leitura de maneira intencional. Não é só, eu vou abrir a Bíblia hoje aqui, dar uma lida, não. É quando o pastor falar para você, irmãos, olha, 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler essa semana? Intencional é você colocar uma intenção, é você colocar um motivo. Eu vou ler 1 Coríntios 11, que o pastor Júlio deu um desafio, e eu vou estudar de forma profunda isso. E ler ele a semana toda, 1, 2, 3, você precisa ler ele 10 vezes. Enquanto isso, o Espírito Santo vai te alimentando. Fazer uma leitura bíblica intencional, participar dos sacramentos da igreja. Olha que benção, hoje a gente já começou participando dos sacramentos, né? Tempos, agora que vai ser difícil isso aqui. Tempos de silêncio. Irmão, cuidado. Hoje você não dorme em casa, hein? Não é meditar, tá, irmãos? Às vezes é a meditação como a gente vê hoje, né? Dessa forma que a gente vê na internet, não. Mas o meditar no silêncio, muitas vezes, é você refletir. Começa sempre assim, vou refletir a minha vida. Aí eu vou refletir o que Deus quer. E aí eu vou refletir o que nós podemos fazer. Entendeu? Eu sempre gosto de pensar assim, o que eu fiz de errado? O que Deus mandava eu fazer? E o que eu posso fazer? Isso é meditar, do meu ponto de vista bíblico, né? Meditar. E o último ponto, perspectiva de longo prazo, que é aqueles que esperam no Senhor, de forma gradual, Ele vai renovar, irmãos. É longo prazo. Eu estou dizendo, é processo, não é da noite para o dia. Tem gente que pensa que vai ser fórmula mágica. Não. Então, olha lá, o primeiro ponto, reconhecer o teu cansaço, a tua fadiga. Segundo ponto, praticar atos de renovação da sua fé. Procurar, se você puder, eu pulei o 3, é verdade, a rede de cuidado. É o que nós fazemos uns com os outros. Irmão, parece que eu não te vi, está estranho, está tudo bem? Vou orar por você essa semana. Irmã, estou te sentindo assim, posso orar por você essa semana? Quer tomar um café? Vai lá tomar um café com a pastora em casa. Isso é uma rede de apoio, de cuidado. E o último é a gente ter a perspectiva dessa renovação em longo prazo. De que Deus está trabalhando na vida daquele que nele espera. Aí que tem o pulo do gato, como dizia um chefe meu, ele falava, o pulo do gato. Aí que tem o pulo do gato. Para aqueles que nele esperam. Se você não aguarda em Deus, se você não espera em Deus, se você não confia em Deus, se você não entrega nas mãos de Deus, não vai vir remanso, não vai vir descanso, não vai vir, mesmo nesse processo longo aqui, não vai. É preciso esperar no Senhor. E último ponto, para a gente encerrar. Então, o primeiro ponto, um Deus que não se cansa. O segundo ponto que nós falamos, um Deus que renova. E o último ponto, a nossa missão. Mas como assim? Nós temos uma missão? Nós temos, irmãos. É interessante que esperar não é na maneira de uma ociosidade, mas esperar é ter coragem profética. Aquele que confia, aquele que espera, tem que estar com atenção, irmãos. Eu estou esperando, mas eu estou sensível. Na hora que Deus mandar, eu faço. Na hora que Deus falar, eu vou. Na hora que Deus dizer, eu cumpro. Está entendendo? É preciso que nós tenhamos essa ideia de esperar com atenção. A promessa é aquela,
voam nas alturas, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Combina algo extraordinário, que é esse sobrenatural, como a águia que voa, combina com o cotidiano do ser humano que anda, caminha cotidianamente, diariamente. Está entendendo como que é o processo? É tão bonito isso. Isso aqui é do Adam Clarke. Achei muito legal a visão dele. Ou seja, combina aquele ato, glorificar de uma maneira formidável. Poxa, olha, voando como a águia. Tá? De maneira metafórica, né, irmãos? Mas algo assim, assombroso, algo espantoso. E ao mesmo tempo Deus também vai agir num processo, no dia a dia, que às vezes parece aquilo que você fala, nossa, mas será que Deus está agindo? Fala para quem está do lado, Deus está agindo. Deus está agindo, irmã. Casal aí no fundo, bênção de Deus, Deus está agindo, meus queridos. Às vezes a gente acha, no dia a dia a gente fala assim, mas será que Deus está agindo mesmo? Não, Deus está agindo. Confia nele, acredita nele, creia nele. É esse esperar que Wesley ensina de vocação ativa na teologia wesleyana. Vocação ativa. Esperar com fé. Por quê, irmãos? Porque pode ter certeza que as promessas do Senhor, elas não nos eximem do esforço humano. Isso é importante frisar. Não é porque nós vamos esperar no Senhor que nós não vamos nos esforçar. No momento certo, nós vamos precisar agir. Mas esperar no Senhor, na verdade, torna a promessa possível pela graça dele. A pessoa que espera em Deus, ela sabe a hora certa de agir. Ela sabe o momento certo de falar. Ela sabe o momento certo de fazer. E assim, irmãos, que nós possamos nesses 3 pontos, não esquecer que Deus é soberano e Ele é inesgotável. Sabe o que é inesgotável? É aquilo que não tem fim. A gente faz isso, faz aquele outro, quando a gente vê, a gente está um bagaço. Está um bagaço. Fala, nossa, estou aguentando. Porque são as ocupações, como Jesus disse lá em Lucas, lembra? Eu sempre cito esse texto, não está no meu script, mas eu lembrei agora desse texto de Lucas 20, não sei se é 21 ou 22. Lucas fala lá, né? Jesus dando uma orientação. Cuidado com os afazeres desta terra. Cuidado com a correria dessa terra. E isso é tão real nos dias de hoje. Nunca a palavra de Jesus foi tão verdadeira quanto isso. Quanto lá em Lucas. Jesus advertiu, né? Cuidado com a bebedeira. Cuidado com as festas. Mas cuidado com a ocupação das coisas. Tem crente que pensa que é só quem está lá na bebedeira. Tem crente que pensa que é só aquele que está farreando na farra. Não. Jesus está dando um alerta também. Cuidado com aqueles que se ocupam demais com as coisas dessa terra. E esquece de se ocupar com as coisas do reino de Deus. Essa é a grande, como eu posso dizer, o grande resumo dessa mensagem que Jesus nos deixa em Lucas. Cuidado. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas da terra que a gente se esquece das coisas dos céus. Então, para encerrar, um Deus que não se cansa, acredite nele, irmãos, confie nele. Segundo ponto, o Deus que renova, irmãos, é o poder dele, é o agir dele. E por último, a nossa missão como igreja, de esperar o tempo certo, de aguardar o momento certo, de agir no momento certo, de apoiar e ajudar aquele que está do nosso lado no momento certo. A nossa vocação, a nossa missão, esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Tema a esperança que renova. Que essa mensagem do profeta Isaías possa ficar. Achou Lucas aí ou não? Você achou? Ai, obrigado, Economa. Lucas 21, 34. É isso mesmo, Economa? Olha que benção.
É isso? Obrigado, Economa. Lucas 21, 34 foi o verso que eu citei agora há pouco. Deus abençoe, Economa Silmara. Esperança que renova do profeta Isaías. Então lembra, irmãos, o povo estava desanimado, o povo estava cansado, o povo estava abatido, o povo tinha perdido a guerra, o povo tinha acabado de ser submisso, dominado por uma outra nação. Então o povo estava o quê? Estava um bagaço. A fé, o coração do povo de Deus, estavam entregues a todo esse desânimo, a todo esse flagelo. Quando então a voz do profeta Isaías ecoa, dizendo: uai, vocês não estão se lembrando de quem é o Deus que vocês servem? Não esqueça, irmãos, da grandiosidade desse Deus poderoso ao qual nós servimos. Aleluia. Que essa mensagem de Deus fique no seu coração. Obrigado você que ouviu até agora. Que Deus abençoe ricamente. Eu já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. A gente está aqui pertinho, praticamente esquina com a rua Pedro Amaral, uma quadra praticamente e meia da Santa Casa. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.